Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará e aí na tela você tem as regras, algumas regras gerais de conduta, tá? Para esse período de aula remota, tá bom? Você pode pausar o vídeo e também você encontra lá no Classroom. Bem, então aqui a gente vai iniciar mais uma aula, tá? Da disciplina de equações diferenciais ordinárias e na aula passada a gente viu a transformada de Laplace, tá? Então, nessa aula, o que a gente vai ver é a transformada inversa de Laplace, tá bom? Então, bem, aqui é a definição, basicamente, tá? Do que a gente vai tratar nessa aula, que é da transformada inversa. Então, bem, a gente, na aula anterior, a gente estava preocupado com o que, né? A gente tinha uma função f, certo? E aí a gente estava, por meio da transformada, encontrando a sua transformada, que a gente pode denotar pela letra S. Então, a gente estava interessado em determinar a transformada das funções, tá? Então, dado uma função f, a gente queria encontrar a transformada, ok? Então, o que a gente quer agora é justamente o contrário, né? Dada a f grande, tá? A gente vai tentar encontrar a função f cuja a transformada é essa função f grande, tá? Ou seja, dada a f grande, a gente vai querer descobrir agora quem é uma função f minúscula aí, tá? Tal que a transformada dela seja a função que foi dada, tá? Então, essa daqui seria a inversa, tá? Então, da mesma forma que a gente trabalha com derivada e integral, né? A gente deriva, a integral seria a operação inversa da derivada, né? Então, se eu derivo uma função, depois eu integro, eu volto para o que eu tinha antes, tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Justamente o que a gente busca é encontrar uma função que seria a inversa, a operação inversa, a integral é a operação inversa da derivada. Então, aqui a gente vai estar buscando algo similar, tá? Então, a gente tem a transformada de Laplace, o que a gente vai estar buscando agora é justamente a inversa. Por que que a gente precisa estudar a inversa, né? Lembrando que isso tudo que a gente está vendo, a gente vai aplicar em equações diferenciais. Então, a gente vai ter uma equação diferencial, a gente vai aplicar a transformada de Laplace nessa equação diferencial, a gente vai transformar esse problema de equação com diferenciais em um problema algébrico, tá? E aí depois a gente vai resolver esse problema algébrico e a gente tem que voltar, tá? Para o nosso problema original. Então, nesse momento, a gente tem que voltar justamente por uma operação inversa, que seria a transformada de Laplace inversa, tá certo? Então, a ideia e o motivo pelo qual a gente tem que estar estudando essa operação inversa é justamente esse. Então, bem, no final da aula anterior, tá, a gente encerrou dando uma tabela, na verdade, né, com algumas transformadas, tá? Então, a primeira dela que a gente... algumas delas até a gente fez como exemplo no decorrer da aula, né? Então, até a primeira que a gente viu foi que a transformada, tá? A transformada da função constante igual a 1 era igual a 1 sobre S, tá? E aí S sendo positivo. Então, justamente pela definição da inversa, né, quando a gente aplica aqui a inversa, então a gente tem que a inversa de 1 sobre S é a função constante igual a 1, tá bom? Que é o que a gente tem aqui, certo? A gente viu lá também que a transformada de Laplace da função t elevado a n era justamente n fatorial S n mais 1, isso para n maior ou igual que zero, tá? Então, com isso, o que a gente tem justamente é que a inversa dessa função é justamente essa daqui, ou seja, a inversa de n fatorial dividido por S elevado a n mais 1 é justamente t elevado a n, tá? E da mesma forma, todas as outras, isso daqui é justamente somente a definição de inversa, tá?
aplicado para as demais funções que a gente viu lá na tabela. A gente viu da exponencial, tá? Do seno, cosseno, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, tá? Então aí já é um pontapé inicial bem interessante, tá? E aí depois a gente vai vendo mais funções, como que a gente pode ir fazendo, tá bom? Então aqui a gente consegue já a inversa de várias outras funções, tá? Então se você lembra da transformada, automaticamente você está lembrando da inversa, tá bom? Bem, e aí essa transformada inversa, ela também é uma transformada linear, tá? Bem, o que eu quero dizer com isso? É porque quando eu vou olhar a inversa, tá? Então, se eu tenho funções aqui, estão sendo multiplicadas por constantes, se eu também tenho somas, as constantes elas também podem sair, tá? E a soma também eu posso dividir nas duas somas, tá? Separar a soma. Então, isso daqui é consequência direta, tá? Do fato que a transformada de Laplace ela é um operador linear, então a inversa ela também vai ser um operador linear, tá certo? E aí, queria chamar a atenção para mais um ponto, que é o fato, tá? Que a inversa ela pode não ser única, tá? Então a transformada de Laplace inversa, tá? De uma função pode não ser única, tá bom? Ok? Bem, então vamos aqui. Então esse primeiro exemplo, tá bom? Eu tenho esse, assim, só uma observação, né? Apesar de não ser única, para os nossos propósitos isso não vai ter problema nenhum, tá? Dependendo do contexto que você esteja trabalhando, né? Em algumas questões, ter unicidade é primordial, tá? Mas nesse caso aqui, para a gente não ser única, a inversa não vai trazer problemas maiores não, tá? No contexto de resolver as EDOs, tá? Então aqui esse exemplo. Bem, então você tem aqui, você está querendo olhar, tá? A transformada. Esse L aqui mais charmoso eu não sei fazer não. A inversa de 1 sobre S a quinta, tá? Então, bem, de início, tá? E enquanto você ainda não estiver muito acostumado a resolver as transformadas, você sempre vai estar recorrendo à tabela, tá? Então, eu recomendo que de início, sim, você esteja sempre recorrendo à tabela, até que isso vai ficando automático, você vai começar a lembrar, tá? E aí você vai desapegando um pouco. Mas bem, então você pode ver, tá? Que o que você tem ali embaixo está dividido por S elevado a alguma potência, tá? Então isso daí lhe lembra bastante essa situação aqui, tá? Na segunda situação. Então, você tem que a transformada inversa de n fatorial dividido por S elevado a n mais 1 é igual a t elevado a n, tá? Então, o que você tem, vou até colocar aqui, tá? Vai ser a transformada inversa, tá? De n fatorial Sn mais 1, tá? Isso daqui é a função t elevado a n, ok? Bem, só que nesse caso aqui, né? Você quer que esse n mais 1 seja 5, né? Ou seja, o seu n teria que ser 4. Então você precisa, tá? Você precisa que aqui tenha um 4 fatorial, tá bom? Então não tem problema isso, tá? Porque você, como a inversa também é linear, você pode multiplicar e dividir por 4 fatorial, tá bom? Então eu vou multiplicar e dividir, tá? Só que quando eu multiplicar, eu já coloco dentro da minha expressão 4 fatorial S elevado a 5, tá bom? Bem, então isso daqui, né, aqui para n justamente igual a 4, agora a transformada dessa daqui eu já sei fazer, tá? Então
1 sobre 4 fatorial é o que já está ali, tá? A transformada disso vai ser t elevado a 4, tá bom? Então, é simples, tá? Em muitos momentos você vai ter só que dividir, multiplicar por uma certa constante para ficar com a expressão que você possa utilizar algumas inversas, algumas transformadas já mais conhecidas, tá bom? Então, isso vai ser rotineiro, ok? Então, você tem isso daqui. Bem, então, vamos ver aqui mais um exemplo, tá? Aqui, então, aqui você tem esse exemplo, vamos lá, transformada inversa, aqui é 3s mais 5, s ao quadrado mais 7, tá? Então, o que é que você tem aqui de familiar, tá bom? Então, vamos olhar. Bem, você tem que a expressão de baixo é s ao quadrado mais um número, tá? Então, se você recorre aqui à sua tabela, o que que você tem aqui que embaixo seja s ao quadrado mais um número, tá? Eu tenho essa parte, tá? E tenho essa parte aqui, ok? Esse número aqui é um k ao quadrado. Não tem problema porque tem um 7. Então, o 7 eu posso sempre olhar como raiz de 7 ao quadrado, tá bem? Então, bem, o seno em cima eu tenho um número e o cosseno em cima aqui eu tenho a variável s, tá? Então, qual situação que eu tô, né? Bem, a situação que eu tô aqui bem, aqui eu tenho 3s mais 5 no numerador, né? 3s mais 5. Então, tá misturado. Então, justamente por isso, eu vou, tá? Usar a linearidade. Esse 3 eu já vou tirar aqui também, tá? Vai ficar inversa. Aqui eu vou deixar só o s, tá? S ao quadrado mais. Aqui eu já vou enxergar como raiz de 7 ao quadrado, que é para ficar na expressão que eu tenho lá, tá? Mais similar à expressão que eu tenho lá. Mas o 5 eu vou tirar também. A inversa. Aqui vai ficar 1 sobre s ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado, tá bom? Então, em ambos os casos, aquela constante que aparece lá está sendo raiz de 7, tá bem? Então, bem, essa primeira aqui já está na forma que eu posso utilizar até a tabela desejando, tá? Porque justamente já está na inversa da expressão que me dá o cosseno, tá? Com k igual ao raiz de 7. Na outra, tá? Eu preciso que apareça o k aqui, tá? Então, bem, na primeira eu já vou conseguir resolver, vai dar 3. Então, cosseno de k vezes t, né? Então, o k no caso é raiz de 7 vezes t, certo? 5. Essa outra equação eu vou ter que ajeitar mais um pouco. Então, eu vou dividir e multiplicar por raiz de 7, tá? Porque aí já vai ficar exatamente da forma do seno, tá? Da transformada do seno. Então, isso daí vai ficar 3 cosseno de raiz de 7t mais 5 sobre raiz de 7, tá? Então, aqui tá justamente da forma já do seno de raiz de 7t, ok? Então, meu resultado é isso daqui, ok? E aí, conforme você vai fazendo exercício, vai praticando, você vai ficando mais ágil, tá? Aqui é bem parecido assim de início, quando você está aprendendo integral, né? E derivada. Quando você está aprendendo derivada integral, você vai fazendo bem devagar, tá? E aí, quando você vai ganhando prática, você já vai fazendo de forma mais ágil, tá bom? E aqui, uma técnica que você vai costumar utilizar, vai ser bem útil, é a técnica de frações parciais, tá? Porque em muitos momentos você vai querer calcular a transformada de Laplace inversa, tá? Para as expressões de funções racionais, tá?
Só que, por exemplo, até agora os argumentos que a gente tem, né, são apenas basicamente a definição e o que a gente já viu na tabela e propriedades de linearidade. Mas quando você está com uma função racional, né, o problema maior está ali no denominador. Então, para você poder simplificar aí, para você poder operar, você vai ter que escrever de uma forma mais simples e o modo, a ferramenta que você vai utilizar, a técnica que você vai utilizar para escrever essa sua função em uma maneira mais simples é justamente de frações parciais, tá bom? Então, por exemplo, aqui, do modo que está aqui, a gente não consegue, tá? A gente não consegue utilizar nenhuma inversa, tá? Pela tabela. Se por acaso a gente ainda tivesse uma expressão assim, né? S menos 1, S mais 1, então isso daqui ainda ficaria, porque ficaria S ao quadrado menos 1, né? Que eu posso botar 1 ao quadrado. Então, aqui, de alguma forma, você poderia utilizar, por exemplo, eu acho que é da função seno hiperbólico, tá? Mas nessa situação aqui, se você desenvolve o produto, não vai dar nada familiar, tá? Então, não é desenvolvendo um produto que você vai resolver esse caso aqui. Então, esse caso aqui, a gente vai utilizar mesmo frações parciais. No que consiste, né? Brevemente falando, nesse caso aqui, eu vou poder quebrar como soma de cada um desses denominadores, tá? E aqui eu tenho constantes que eu vou determinar, tá bom? Basicamente é isso. A forma com que você escreve aqui vai depender muito se as raízes estão se repetindo, se elas são de primeiro grau ou se elas são de segundo grau, tá? Mas não vou me aprofundar muito nisso, porque acredito que todos já tenham visto nos cursos de cálculo, é bem comum, tá? Bem, então, o que é que você faz aqui, né? Você multiplica tudo isso daqui por S menos 1, S mais 2, S mais 4. Quando você multiplica os dois lados por isso, do lado esquerdo vai ficar 1, aqui vai ficar A, o S menos 1 eu consigo simplificar, aqui vai ficar S mais 2, aqui vai ficar S mais 4, mais o B. Aqui no B eu consigo simplificar o S mais 2, né? Então vai ficar o S menos 1 e o S mais 4, mais C. Eu consigo simplificar aqui o S mais 4, então vai ficar o S menos 1 e o S mais 2, tá? Bem, isso daqui é só para que a gente consiga descobrir quem é o A, o B e o C, tá? Então aqui, bem, aqui tem algumas técnicas, dois modos basicamente. Um deles é você desenvolver tudo isso, tá? Aí do lado direito você vai ter um polinômio, você vai comparar os coeficientes do lado direito com o lado esquerdo, e aí você monta o sistema e resolve, tá? Ou então você pode atribuir valores de S, tá? Valores particulares de S, e aí você vai também determinando alguns valores de A, B e C, tá bom? Aqui, como as raízes são mais simples, tá? São só do primeiro grau, eu vou escolher os valores particulares de S, por exemplo. Os valores que eu vou escolher são os valores que anulam esses termos que eu já tenho, né? Que anula o S menos 1, que anula o S mais 2, que anula o S mais 4. Então, para isso eu vou escolher o S igual a 1, porque ele anula o S menos 1. Quando eu faço S igual a 1, o que é que eu vou obter, né? Vai ficar 1. Nessa expressão aqui todinha, vai ficar A vezes aí, 1 mais 2, dá 3, e 1 mais 4, que dá 5, certo? Aqui, ó, vai anular e aqui vai anular, certo? Então, daqui eu já ganho automaticamente que A vai ser igual a 1 sobre 15. Tá? Outro valor que eu posso escolher para S é S igual a menos 2, porque isso vai anular também alguns termos. Então, S igual a menos 2, ó, vai anular aqui, tá? Então, só preciso ver a parte do B ali. Então, vai ficar B, aí vai ficar menos 2 com menos 1, vai ficar menos 3. Aí vai ficar menos 2 com 4, dá 2, tá? Então, isso daqui vai me dar B igual a menos 1 sexto. E o S, eu vou escolher agora para ser menos 4, né? Então, vai ficar 1 igual a anula aqui, certo? Perdão, anula aqui, né? Então,
só basta olhar a parte do C. Fica C, aí vai ficar menos 4 menos 1 dá menos 5, e depois vai dar menos 4 e 2, que dá menos 2. Então daqui eu vou tirar que S vai ser igual a 1 sobre 10, tá? Muito bem. E aí, o que é que eu vou fazer, tá? Então essa parte aqui, vou diminuir, até porque é uma conta que você pode fazer separado, né? Ok. Vou até colocar ela de lado aqui. Tá bom? Então, a partir desse momento, você descobre os valores de A. Então, B e os valores de C. Então, A vai ser 1 sobre 15. O B vai ser menos, vou até colocar aqui, menos 1 sobre 6. E o C, 1 sobre 10. Aí você, se quiser escrever de um jeito melhor, né? Vou deixar aqui 1 sobre 15. Aqui um sexto. Tá? Aí é só um décimo. Sei que sabe, tá bom? Bem, mas esse 15 aqui ficou estranho. Bem, mas o que que importa, tá? Importa é que a forma com a qual ficou escrita aqui, na qual ficou escrita aqui do lado esquerdo, ela é muito mais simples do que eu tenho do lado direito, tá bom? Então, quando eu vou aplicar aqui a inversa de toda essa expressão, tá? É a mesma coisa de escrever agora, vou escrever aqui embaixo, a transformada disto, tá? Eu quebro aqui. Essa é a vantagem, tá? E porque cada um desses termos são termos mais simples de olhar a inversa. Eles já estão até na sua tabela, tá? Então, você vai olhar o quê? Vamos aqui na tabela, ó. Eu só tenho sempre embaixo 1 dividido por S, mais ou menos alguma coisa, tá? Então, isso daqui vai lhe lembrar, ó, esta expressão, tá bom? Então, é só você olhar o valor do A que você vai ter, certo? Então, a inversa de 1 sobre S menos A é a exponencial de A, tá? Então, vou colocar aqui, então, a inversa de 1 S menos A, isso daqui é a exponencial de AT, tá? Então, bem, então nesse caso aqui vai ficar 1 sobre 15. Para o primeiro caso, o A é 1, tá? Então, isso daqui vai ficar exponencial de T. Aqui menos 1 sexto, tá? Nesse caso aqui, ó, o A vai ser menos 2, tá? Então, vai ficar exponencial de menos 2T mais 1 sobre 10. E nesse caso aqui, o A vai ser menos 4. Então, vai ficar exponencial de menos 4T, ok? Então, dessa forma, você consegue aí resolver a sua transformada inversa, tá bom? Você consegue encontrar, certo? Então, bem, aqui novamente, tá? Ó, nesse outro exemplo, você também tem aqui que calcular a transformada de Laplace inversa dessa expressão aqui todinha, tá? E aí, a gente vai usar frações parciais novamente, tá bom? Aqui eu já coloquei o resultado depois que está escrito em frações parciais. Então, assim, frações parciais não se perdam muito nisso, tá? Na hora assim de estudar. Eu estou estudando transformada de Laplace. A parte de escrever usando frações parciais é um parêntese, tá? Você tem que focar mais assim. Claro, você tem que saber fazer a parte de frações parciais, mas para você entender melhor a parte de Laplace mesmo, do que a gente está estudando, foque, né, na parte de resolver Laplace, tá?
para escrever frações parciais é uma conta técnicazinha, mas não se perda muito nas contas, tá? Então, vamos focar para você ver, a partir do momento que está escrito, tá, em frações parciais, como que fica para você utilizar a Laplace, tá bom? Então, bem, então isso daqui, né, eu quero a inversa, 3s menos 2, S3, S2 mais 4. Então, isso daqui tudo vai ficar 1 sobre 8, tá? A inversa de 1 sobre S, mais 3 quartos. A inversa de S ao quadrado, tá? Menos 1 sobre 2, S3, a inversa, né? S3, tá? Vou botar aqui menos 1/8 S ao quadrado mais 4 menos 3 quartos sobre S2 mais 4, tá? E aqui você vê que cada uma dessas fica mais fácil, né? Você já conhece já conhece reconhecer como bem semelhante ao que você tem lá na sua tabela, tá? Ok, então só relembrando aqui, tá? Por exemplo, você tem que a inversa, tá, de 1 sobre S, tá? A gente já viu, é simplesmente 1, tá? Então vai ficar 1 sobre 8. Vou colocar aqui, tá? Vai ficar 1, ok? Aqui, então, de 1 sobre S é 1, tá bom? A outra é essa daqui, que a gente vai utilizar lá também, tá bom? A inversa de n fatorial é S elevado a n mais 1 fatorial, é T elevado a n, tá? Então, vou até colocar aqui, só para n fatorial, Sn mais 1 é igual a T elevado a n, tá? Então, é a situação aqui dessa segunda, tá? No caso, você vai fazer aqui n igual a 1, então você precisa de 1 fatorial em cima, você já tem, tá? Então, nesse caso aqui vai ficar mais 3 quartos, e a inversa vai ficar T, certo? T elevado a 1, né? Bem, então aqui, já na sua terceira problema, é bem parecido. E aqui você usaria essa mesma inversa, tá? Só que você vai precisar aqui que n, você vai precisar de n igual a 2, tá bom? De n igual a 2. Aí embaixo fica justamente S3, né? Então você precisa de um 2 fatorial aqui em cima, certo? 2 fatorial é o que? Justamente 2, tá? Então vou multiplicar por 2. Então aqui em cima vou deixar um 2 e vou dividir também, já vou colocar aqui fora, certo? Então isso daqui vai ficar menos 1 sobre 4, tá? E a inversa daquela ali, o n é 2, então vai ficar t ao quadrado, ok? Bem, então aqui eu já tenho S. Essa daqui eu vou escrever da seguinte forma, vou colocar 2 ao quadrado, e aí você já começa a reconhecer, tá? Essa daí vai ser justamente a do cosseno, tá? A do cosseno é justamente isso que você tem lá, tá? Com k igual a 2. Então, isso daqui vai ficar cosseno de 2t. Então, menos 1/8 cosseno de 2t, tá? E aqui, no caso, você não tem a variável s em cima, tá? Nessa última aqui, você não tem a variável s em cima, justamente porque ela é do cosseno, tá? Só que aqui, você vai escrever como 2 ao quadrado,
E no cosseno você precisa de um K em cima, né? Que no caso é o 2. Então, você multiplica por 2 aqui, aqui vai ficar 2. Você vai dividir também, então já vou colocar aqui fora. Então, a sua resposta ali vai ficar menos 3 sobre 8, tá? Seno de 2t. Ok? Então, com isso, você conclui, tá? Você encontra aí a transformada inversa, ok? Bem, então, sim, aqui eu quero focar mais na parte onde você vai atrás das transformadas inversas, tá? A fração parcial foi apenas um trampolim que você utilizou, então eu não vou enfocar tanto nessa parte, aí vocês podem dar uma olhada por fora, tá? Bem, e aqui, tá? A gente viu na aula passada que nem toda função possui uma transformada de Laplace, tá? E aqui também a gente vai ver que nem toda função ela possui a inversa, tá? Ou seja, nem toda função ela é inversa ela é transformada de Laplace de alguém, ok? Então é isso que a gente está dizendo. Se a gente estivesse olhando por meio de conjuntos, né, esse operador ele não seria ali sobrejetivo, né? Seria algo desse tipo, tá bom? Bem, certo. Então, f é uma função contínua, tá? Aqui a gente vai analisar um comportamento, uma característica de uma função, tá bom? Então, seja f uma função contínua por partes, então a gente já viu isso, né? Então, quando eu divido o domínio, em cada partezinha do domínio ali, ela é contínua, tá? Então, é como se eu tivesse recortado várias funções contínuas e fosse juntando, ela é contínua por partes. E de ordem exponencial, é que a minha função ela é menor ou igual do que a uma exponencial, né? Uma constante, posso estar multiplicada, a exponencial pode estar multiplicada por uma constante, e posso ter também uma constante lá no expoente, tá? Então, também ela é de ordem exponencial. Então, o que acontece, tá? Então, quando eu olho o limite da minha inversa, certo? Daqui eu poderia ter escrito assim também, né? É o limite de s tendendo a infinito de f de s, tá? O limite da f de s, ela vai para zero, tá? Quando s vai para infinito. Então, ou seja, quando eu pego as... perdão, aqui não... Deixa eu ver aqui. Eu acho que... aqui, ó. Acho que não tem esse... Não tem esse inverso aqui, tá? Ok? É isso, tá? Não tem esse menos aqui. Não estou olhando o comportamento da inversa, tá, de f. Não é isso. É o comportamento da transformada de f, tá? Bem, então, que é justamente o comportamento da f de s, tá? Da f de s. Bem, eu estou dizendo que as minhas transformadas, tá? Elas irão para zero quando s vai para infinito, ok? Então é uma característica das minhas funções transformadas, tá? Bem, então se uma função ela por si só, o seu limite não vai a zero, tá? Então é porque ela não é a transformada de nenhuma função, tá certo? Então por isso que a gente diz que nem toda função de s é transformada de Laplace de uma outra função, tá? Então assim, eu estou pegando aqui uma função de s, tá? E aí aqui é o conjunto, eu estou levando aqui para as funções, isso por meio da transformada de Laplace, certo? Então as funções que chegam aqui, tá? Que são transformadas de Laplace, elas é apenas um subconjunto, tá? Das funções. Porque todas as funções que eu chego aqui,
Essas funções aqui têm a propriedade de, no limite, elas, né, no limite de S a infinito, elas vão a zero. Então, se eu pego uma função aqui que no limite ela não vai a zero, então é porque ela não é ela não é transformada de nenhuma função, tá? Então aqui, por exemplo, tá? Então, se eu pegar as funções f1 de s igual a s ao quadrado, o limite dela, né? Se eu pegar o limite de s tendendo a infinito de f1 de s, isso aqui é o limite de s ao quadrado, isso daqui vai para mais infinito, tá? Ou seja, não vai a zero. Então, isso daqui ela não é transformada de nenhuma função, tá? De nenhuma função contínua e de ordem exponencial, tá? Da mesma forma, função f2 de s igual a s mais 1, certo? Então, quando eu olho o limite de f2 é o limite de s mais 1, tá? Então, isso daqui vai dar 1, certo? Então, essa função aqui também, ela, como o seu limite no infinito deu 1 e não deu 0, né? Então, ela não pode ser a transformada de nenhuma função, tá? Não é a transformada de Laplace de nenhuma função contínua e de ordem exponencial, certo? A própria função, se eu pegasse f de s igual a 1, constante igual a 1, né? O limite aí seria 1, né? Então, não poderia ser transformada de Laplace em nenhuma função contínua por partes e de ordem exponencial, tá? Bem, então era isso, tá? Eu queria mostrar para vocês. Basicamente, a gente viu a transformada inversa, tá? E o porquê de entender a transformada inversa, o porquê de estudar, a gente vai ver só lá no final mesmo, que vocês vão entender completamente o porquê da gente estar estudando a transformada inversa, mas basicamente a gente viu a transformada, pega uma função, leva na transformada, e agora, dada uma função, eu quero saber quem que originou, tá? Qual foi a função que me originou essa função, tá? Claro, nem toda função possui transformada de Laplace e também nem toda função ela é a transformada de alguma outra, certo? A gente viu por essa característica aqui das funções, né? Para ela ser transformada de alguma função contínua por partes exponencial, o limite dela infinito tem que ir a zero, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.